Diga amém, Jesus. Abra a tua Bíblia em Números 14, foi o capítulo que eu te pedi para abrir, né? E o versículo será a partir do 8º. Vamos tratar um tanto a respeito do maná e um tanto a respeito deste Deus provedor sobre a vida do seu povo. Nós tínhamos chamado hoje, o domingo, como também esse mês, como do Jeová Jireh. Foi ou não foi? Como o Deus provedor. É um dos nomes redentores de Deus, de que Ele é provedor, Ele abre caminhos, Ele abençoa, Ele prospera, e em tudo isso aí nós acreditamos. Olha o verso 8º, irmão. Se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nesta terra e nolo dará, terra que mana leite e mel. Olha o começo do 9, tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor. Para aqui um instante. Então havia uma promessa desde o Antigo Testamento, de que aquele povo que estava escravizado no Egito, nas garras do vil faraó, que eles seriam libertos. Não é novo isso para nós sabemos disso, que Deus usou Moisés como líder, e ele então conseguiu a graça da libertação do povo lá do Egito. E desde esse tempo difícil, o Senhor havia feito promessas, de que esse povo sairia dessa vida complicada, de que esse povo venceria esse tempo negro, esse tempo difícil, e que iria a uma terra, vamos ver se você está ligado, que mana leite e mel. Você pode conferir no Antigo Testamento várias citações a respeito disso. A expressão mana, leite e mel é uma expressão de que eles sairiam daquele período tão complicado para um período promissor, para um período de prosperidade, para um período de bonança, e o lugar que Deus os enviaria seria um local fértil, seria um local que planta e que dá, seria um local que daria frutos bons, tanto a expressão que lá mana leite e mel. Certa ocasião, a própria Bíblia nos fala a respeito disso, de que alguns espias foram levados para Canaã e lá ficaram 40 dias espiando a terra. E dentre tudo que viram, dentre todo o encanto que tiveram, eles cortaram um cacho de uvas. É aquela história que a gente conhece, que eles trouxeram o cabo de uvas sobre os ombros e 2 trazendo um cacho de uvas. Diga daí, meu Deus, que terra é essa, irmão? Que para transportar um cacho de uva tem que ser levado por 2. Aquilo era uma pequena demonstração que Deus pode fazer isso, pode tirar a vida de alguém, as amarguras de alguém e levá-la para um período de doçura, para um período melhor, para um período em que ela volta a sorrir, para um período que ela volta a levantar a cabeça, para um período que ela volta a ser feliz. Deus faz isso ou não faz? Anulando, apagando ou superando os períodos de amargura, os períodos de azedume, as tristezas, lamentações e outras coisas mais, elas podem agora, através da graça de Deus, a doçura do Senhor, a doçura do próprio Evangelho, entrar, conquistar e apagar o período triste em que a pessoa viveu. Amém, gente? O Senhor, Ele é poderoso para fazer isso, né? Então, o recado de Deus sempre foi esse, principalmente nos primeiros textos do Antigo Testamento. Eu vou levá-los a uma terra que mana leite e mel. Na própria Bíblia, apenas anote, há algumas citações sobre o mel. O próprio texto sagrado fala a respeito do maná. Você deve lembrar que o maná, ele tinha gosto de mel. A Bíblia diz que o maná tinha gosto de mel. Então já era Deus treinando o seu povo, repito, guarda isso, que mesmo diante das amarguras da vida, o mel ou o céu
pode adoçar a sua vida, irmão. E aquele maná, entendo eu, creio eu, que era Deus dando uma pequena demonstração para o seu povo, aqui em cima, ligado com as coisas daqui de cima, a sua vida pode se tornar mais doce, pode vencer toda amargura. Se eu abrisse o microfone aqui agora, eu não tenho dúvida, eu ouviria muitos depoimentos, ouviria muitos testemunhos. Talvez alguém dizendo: pastor, o velho Joaquim, o velho José, o velho Serafim, a velha Maria, a velha fulana Beltrana, era assim, 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 assim. Pastor, só dormia com remédio pesado, só sorria quando fazia cosquinha, porque era uma vida mais amarga. E a doçura do evangelho chegou, né, irmão? A doçura do nosso Cristo entrou na sua vida e no teu coração, e eu imagino que hoje você não sorri só com cosquinha não, né, irmão? Você sorri também com a vida, porque o Senhor fez grandes obras. Em Provérbios tem pelo menos duas citações que falam sobre mel. Provérbios 16, 24, por exemplo, diz: favo de mel são as palavras suaves, está vendo? Então são alguns textos da Bíblia que vincula mel a algo do céu, vincula a uma resposta divina. Quem sabe vamos ajudar até a aumentar a produção de mel por aí, mas não é necessariamente o mel, né? Estamos fazendo comparações com as coisas sagradas. No mesmo livro de Provérbios, já na altura do 24, verso 13, a Bíblia também diz: come mel, meu filho, porque é bom. Então, são citações da Bíblia que estão falando a respeito deste mel, a respeito desta doçura, que pode e virá da parte de Deus para nós. Eu não sei como anda seus dias, não sei se porventura numa amargura, numa tristeza ou num aperto de alma, mas eu subo a esse altar hoje debaixo de uma fé poderosa, de que esse azedume pode e vai passar em nome de Jesus. Vai, pode e vai passar em nome de Jesus. Aí tem algumas outras citações ainda a respeito de mel. Se você tiver boa memória, lembrará lá em Marcos 1, verso 6, de que o João Batista, ele comia gafanhoto. Olha o cardápio do homem, que ele morava no deserto, né? Ele comia gafanhoto. Você lembra com que ele temperava? Com mel silvestre. Já foi assunto nosso aqui de estudo, de que o gafanhoto, nunca provei esse cardápio não, mas há quem afirma que o gafanhoto ele é azedo. Não quero nem conferir, de que ele é mais azedo. Então, o que é que fazia João Batista? Temperava o azedo com o mel. Ô irmão, você recebe bênção uma hora dessa? Deus te abençoe, irmão. Amargura a vida tem? Tem sim, não vamos ser falsos. Talvez são desencantamentos com a vida, tristezas, amarguras e outras coisas mais, que se você não tiver esse tempero da fé, do evangelho, de irmãos em Cristo, como agora nós estamos, talvez você fique até abatido. E se alguém entrou aqui abatido, volta a falar como um profeta de Deus, tempera isso com mel, tempera isso com a doçura do evangelho, com o amor de Cristo, e as coisas vão mudar, amém? Aí vamos adiante mais um pouco. Falava sobre o maná, você pode até conferir, Êxodo 16, verso 31, fala sobre o maná. O verso 31 diz como ele era, e o sabor que ele tinha. Eu citei, mas não te mostrei. Êxodo 16, 31, diz bem assim: e chamou a casa de Israel o seu nome Maná, e era como semente de coentro, ele era branco, e o seu sabor, qual era o sabor do maná, irmão? Como bolos de mel. Olha só, verso 35, e comeram os filhos de Israel maná, quanto tempo? 40 anos. Então, sobre o que estamos falando, de Deus, daquele período de sofrimento e de punição e de escravidão no Egito, Deus já os tirava com um braço forte, prometendo para eles: eu vou adoçar a vida de vocês,
olha, é uma pequena fraçãozinha do que o céu é capaz de fazer. E Deus fazia bolinhos de mel, o famoso maná, cair do céu. Só que acredite você, irmãos, mesmo com essa doçura do céu, mesmo com essa obra do céu, ainda tinha gente reclamando, ainda tinha gente murmurando. E a vida, irmão, parece que essa história toda aconteceu ontem, porque ainda hoje, mesmo com toda a resposta do céu, tem gente que ainda murmura, tem gente que ainda reclama. E eu quero agora, em cima dessa verdade, fazer você compreender o que está lá em Salmo 19, verso 8. Abra lá e aqui a gente firma os passos um pouquinho mais. Salmo 19, verso 8. Então vai entendendo que em vários textos da Bíblia é feita essa comparação com o mel, com essa doçura. Há certos textos da Bíblia de que o profeta comeu até o papiro e ele tinha um gosto de mel. Há vários outros textos. Os discípulos acabaram sendo impactados por isso e eles acabaram tendo o hábito de comer peixe também temperado ao mel. Repito, eu não quero agora aumentar as vendas ou a produção de mel, não é essa a linguagem, mas a linguagem é que Deus pode adoçar os nossos dias. Deus pode eliminar ou nos ajudar em nossas amarguras, em nossos momentos complicados e difíceis. E repito, irmãos, se alguém estiver passando por um momento assim, Deus te abençoe. Deus possa te ajudar a voltar a sorrir, Deus possa te ajudar a voltar a acordar e acordar bem disposto, e não apenas sobreviver, mas ter sonhos, voltar a sonhar. Puxa, é dentro disso aí. Salmo 19, verso 8 diz bem assim, irmão, olha: os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e alumia os olhos. O temor do Senhor, ele é limpo e permanece eternamente. Os juízos do Senhor são verdadeiros e justos juntamente. Mais desejáveis são do que o ouro, sim, do que o ouro fino, muito ouro fino. Olha lá, lê comigo o final do 10. E mais doces do que o mel. Aqui eu quero que você compreenda. Então, como os discípulos, ou como os homens do passado, ou como os profetas e tantos outros, ouviram muito a respeito do mel, e começarem, aspas, agora a ficar confiado até nisso, ou começar a se abastecer nisso, o Senhor começa a nos trazer uma linguagem poderosa, dizendo: olha, eu posso oferecer o mel, eu posso adoçar os dias de vocês, eu posso responder suas orações, eu posso responder e, em aspas, atender os seus pedidos de oração, eu posso fazer isso, mas eu tenho, a Bíblia está falando, algo que é mais doce do que o mel. Você entende, irmão? Porque eles ouviram muito sobre mel, terra que mana leite e mel, 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 mel. Eles ouviram muito sobre isso, então eles já vincularam o mel como uma resposta para tamanho sofrimento. E o Senhor vem dizendo, na voz do salmista, de que os preceitos do Senhor, a vontade do Senhor, a graça do Senhor, ela é mais doce do que o mel. O salmista continua, estamos no 19, salta para o 119, e o versículo é o 103. Tem, na verdade, irmão, várias citações a respeito disso. Estou pontuando uma ou outra para não ficar pelas minhas palavras. Salmo 119, verso 103, nos traz essa declaração: oh, quão doces são as tuas palavras ao meu paladar. Olha lá de novo, lê comigo, irmão. Mais doces do que o mel. Olha só, vamos ler de novo inteiro? Vamos lá? Oh, quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais doces do que o mel à minha boca. Então, a Bíblia está nos trazendo citações, citei duas de Salmos, mas posso lhe citar mais, de que
Eles estavam agora compreendendo que existe coisa melhor ainda do que o mel. Coisas que vinham à boca, falando da palavra de Deus, falando da ação divina, falando a respeito do seu amor, que isso ainda é mais doce do que o mel. Vamos abrir parênteses? Ter uma vida abençoada aqui é bom? Claro que é. Cremos que Deus pode nos abrir portas? Claro que sim. Cremos que Deus pode adoçar os nossos dias complicados e ruins? É óbvio que sim. Cremos que Deus pode restaurar casamentos? Eu já vi tantas histórias bonitas, pessoal. Eu já vi casos de casais que separaram e casaram outra vez. Estou falando com o mesmo marido, com a mesma mulher. Olha que história fantástica, irmão. E a pessoa voltou, isso aconteceu em uma igreja que eu pastoreei. E a pessoa voltou dizendo: pastor, o senhor casa a gente? Eu falei: mas com amor. Puxa, que legal os casamentos serem restaurados. Amém, gente? Deus pode, irmão, é isso que estamos falando primeiro, né? Deus pode eliminar ou nos fazer vencer as amarguras da vida, isso é óbvio. Mas não fique encantado só com o mel. Continue com o coração ligado no Deus que faz o mel existir. Você entende a linguagem? Não fique só encantado ou entretido com o mel ou com as bênçãos. Esteja ligado no abençoador. É essa a nossa lição. Aí eu te mostro que o Senhor disse isso em outro Salmo 81, verso 13, nos traz, em aspas, um desabafo, uma declaração do salmista, mas sem dúvida um desabafo dos céus, para cada um de nós hoje. Olha o que diz o verso 13, Salmo 81, verso 13, pegue nota, hoje eu te citei alguns textos a mais, né? Ali é um salmo de Asaf, e falado, inspirado por Deus, sem dúvida, dando uma repreensão para o povo de Israel. Olha o verso 13, se o meu povo me tivesse ouvido, se Israel andasse nos meus caminhos, em breve eu abateria seus inimigos, e voltaria minha mão contra os seus adversários. Os que aborrecem ao Senhor, ter-se-lhe-iam sujeitado, e o tempo deles seria eterno. Olha o 16, você pode ler o 16 comigo? Vamos lá? E eu o sustentaria com o trigo mais fino, e o saciaria com o mel saído da rocha. O que a Bíblia está falando, pastor? A Bíblia está falando aqui, sem dúvida, uma resposta de Deus para um tanto, de que estavam ali, ai que bom, ai que melzinho gostoso, ai tal e tal, e Deus falando: se vocês tivessem me ouvido mais um tanto, eu daria um mel ainda melhor para vocês. Você entende, irmão, o que a Bíblia está falando? Eu entendo, já falei isso com um ou outro cooperador, que tem certas vitórias que vêm do céu, irmão. Eu uso essa expressão: são refrescos de alma. São pequenos bolinhos de mel, você entende não? São refrescos de alma, principalmente naquele dia que você está bem, Senhor, preciso de uma resposta. Aí vem Deus e te dá um sinal. Aí vem Deus te dá um sinal dali. É o advogado que liga: olha, o dinheiro está na conta. Aí você, glória. Aí é alguém que diz: olha, hoje foi um dia bom de vendas. Sabe, isso é, o que eu disse? O que eu disse? Refresco de alma. É Deus te dando pequenos bolinhos de mel para você dar o gás, entende ou não? Para você dar aquela animada, para você erguer a cabeça e falar: puxa, eu tive uma prova, hoje Deus me visitou, hoje Deus me atendeu, aquilo e outro que estava emperrado, se encaminhou, oh glória, aquilo te dá um ânimo. Você já teve experiências assim? De provar bolinhos de mel? Você já teve essa experiência? Ô irmão, isso é tremendo, é gostoso, é muito bom você ter essa experiência de apresentar algo para Deus e Deus responder a sua oração. Isso é tremendo. Só que qual é a linguagem? Se o meu povo tivesse me ouvido, eu daria um mel ainda melhor para eles. Você entende o que o texto está falando? Eu poderia ter dado um mel ainda melhor.
poderia ter oferecido e abençoado e dado. Irmão, isso aqui é fantástico. Então, qual que é a nossa linguagem de hoje? Vamos sim receber de Deus os refrescos de alma, vamos sim receber de Deus os bolinhos de mel, mas não vamos deixar de ouvi-lo, porque esses pequenos bolinhos de mel são pequenos fragmentos, são pequenas demonstrações do que Deus é capaz de fazer. Continue obediente a Deus, continue amando ao Senhor, continue ouvindo a sua voz, porque Ele vai sustentá-lo, olha o 16, com trigo mais fino e com mel saído da rocha. Puxa vida, poderia falar tanto mais. Agora, uma advertência é: cuidado também para esses pequenos fragmentos de mel ou bolinhos de mel, não deixá-lo, em aspas, mal acostumado, deixando de buscar ao Deus Criador. O próprio texto, apenas anote como referência, de Deuteronômio 8, verso 10 em diante, principalmente o verso 12, a Bíblia diz lá, sabe, quando vocês estiverem comido, quando vocês estiverem fartos, quando vocês estiverem bem, quando vocês estiverem saciados, quando vocês estiverem abençoados, olha o que a Bíblia diz no verso 18, lembrarás do Senhor teu Deus, que é Ele o que dá força para adquirires poder, que não haja vaidade de tão somente esses bolinhos de mel nos tirar do caminho do Senhor. Tem pessoas que infelizmente já se saciam com pequenos biscoitos de mel e esquece que Deus pode, meu Senhor, tanta doçura do céu ainda disponível. Entende o que estamos falando? Sim ou não? Guarda essa lição no teu coração. Aí eu completo com o último texto de hoje. Primeira carta aos Coríntios 2, verso 9. Aí eu completo lá, pode abrir pela Bíblia ou acompanhar pela tela. Primeira carta aos Coríntios 2, 9. É uma declaração bonita dos céus para nós. Olha lá, irmão. Mas, como está escrito, as coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus nolas revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Deixa a Bíblia ali adiante, poderia ler vários outros textos, mas para você não se perder no que estamos tratando hoje. Então, o mel, a terra que mana leite e mel, são expressões que o próprio Deus usou para seu povo, totalmente trazendo uma visão diante daquelas amarguras que eles viveram, diante de tudo aquilo que eles viveram, que o céu pode muito bem, em aspas, temperar, abençoar, mudar, transformar, tirar o amargo e colocar o doce, abençoar. Isso já falamos. Agora, uma segunda lição e última, são refrescos de alma. É Deus te enviando pequenas demonstrações do que Ele é poderoso para fazer. E se porventura você está carente desses refrescos de alma, nós oramos, vamos pedir a Deus, vamos apresentar nossa vida ao Senhor. Esses refrescos de almas, eles existem. Amém, gente? Eles existem. E vai ser encantador você voltar pedindo até oportunidade, pastor, pois aquele assunto que oramos, pastor, mudou e pá. Outro dia encontrei com minha irmã, ela falou, pastor, não acredita que eu peguei? Ela pegou, foi um pedido de oração, pastor, peguei um pedido e coloquei, foi o nome do meu marido que estava enfermo, e coloquei, aí ela me contou assim, pastor, não é que ele agora está bem? Falei, puxa, que legal, são refrescos de alma, são pequenos biscoitos de mel. Só que agora, com todo o amor, não fique agora tão faceiro com os biscoitos, diante de um Deus que pode fazer tantas coisas lindas.
Ele pode abençoar a sua vida aqui, é óbvio, já falamos isso repetidas vezes. Mas continue ouvindo os seus ensinos, e aí você vai ver mais mel pela frente. Amém, irmão? Palavra de Deus para nós, amém? E aplauda ao bom Senhor. E vamos pisar na terra que mana leite e mel, falando inclusive da eternidade. Amém? Vamos louvar. Recebeu, ficou de pé. Aleluia. Cristo já nos preparou um manjar que nos comprou e agora nos convida a cear com celestial maná, com celestial maná que de graça Deus te dá. Vem faminto tua alma saciar, vem cear, o mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te pode saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Eis discípulos a voltar, eis discípulos a voltar, sem os peixes apanhar, mas Jesus os manda outra vez partir. Ao tornar a praia, então vem no fogo peixe e pão, e Jesus que os convida a ceia vir. Vem cear, o mestre chama, vem. Oh glória, mesmo hoje tu te pode saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Quem sedento se achar, vem a Cristo sem tardar, pois o vinho sem mistura Ele dá. E também da vida o pão que nos traz consolação. Eis que tudo preparado já está. Vem cear, o mestre chama, vem. Oh glória a Deus, mesmo hoje tu. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem. Olha que lindo essa parte. Breve Cristo vai descer e a noiva receber seu lugar ao lado do Senhor Jesus. Quem a fome suportou, e a sede já passou, lá no céu irá cear em santa luz. Louve ao Senhor. Vem cear, o mestre chama,
mesmo hoje tu te pode saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Aleluia, aleluia. Deus querido que envia refrescos de alma para o seu povo. Deus querido que nos ama desde o princípio. Deus querido que libertou o seu povo lá do Egito. Nos libertou do pecado. Nos libertou da concupiscência. Nos tirou do reino das trevas e nos transportou para o reino da sua maravilhosa luz. Aleluia, aleluia. Amado Deus, nós te bendizemos aqui agora. Nós aquecemos o coração na sua divina presença, Senhor. E sabemos que o Senhor é tão bom, e sabemos que respostas do céu, elas são pequenos bolinhos de mel, como meditamos hoje, são refrescos de alma, é uma pequena demonstração de que é um Deus no céu, olhando para mim, olhando para você. Aleluia! Deus está cuidando de nós. Vem cear, o mestre chama, vem. Mesmo hoje tu te pode saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Levante o pão, por gentileza. Mesmo aquele que saltou a ceia, não se desliga não, irmão. Esteja ligado, espírito de oração. Oh Deus querido, te amamos tanto. Te amamos tanto, Senhor, amamos tanto. O Senhor está cuidando de nós. E o Senhor está assim, eliminando ou nos fazendo vencer os períodos de amargura. Tudo aquilo, Senhor, tudo aquilo que tentou nos passar rasteira. O Senhor tem enviado esses refrescos de alma. E nós decidimos, Senhor, entregar a Ti nossa gratidão eterna. La seremamalamando, lei saramamalamando lererialama. Você é amado por Deus. Você é amado por Deus. Você é amado por Deus. Oh, Senhor, obrigado. Obrigado pela tão linda obra no Calvário por nós, Senhor. Obrigado, obrigado, obrigado por tamanho amor. Oh, glorificado seja o nome do Senhor. Glorificado seja o nome do Senhor. Aleluia, aleluia. Na noite em que o Senhor foi traído, o Senhor pegou em sua mão do pão e, tendo partido, deu graças e disse: esse é o meu corpo que será entregue por vós. E o profeta Isaías sabiamente disse o quanto Cristo padeceria. E é exatamente esse mês que nós olhamos mais para a cruz, mais, porque a nossa cruz vazia está. O nosso Cristo padeceu sim, até o Calvário, até o Gólgota.
E tudo isso Ele fez por amor. Oh, aleluia! Seu amor nos constrange, Senhor. Seu amor nos constrange. Xaramalá. Recebemos com ação de graças. Comei todos. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Lese, remamala, seria lama. Clemamala, seria lama, dolereia lama. Clemonderere, seria lama. Coração amargurado vai recebendo agora este mel. Coração entristecido vai recebendo essa paz. Vai recebendo esta alegria. Vai recebendo o Espírito Santo agora. Reveste o teu povo, Senhor, reveste o teu povo. Lama seria lama dolereia. Oh, irmão, Deus ainda faz isso nos dias de hoje. Nós ainda podemos esperar do céu, irmão, essa doçura. Lama seria lama. Oh, glória. Levante o cálice. Na mesma noite que o Senhor foi traído, Ele pegando o cálice, levante. Ele disse: este é o cálice da nova aliança no meu sangue. Todas as vezes que beberdes, anunciais a minha morte, até que eu venha. O beber do cálice, o sangue de Jesus, nos purifica de todo pecado. Lava-nos, Senhor, completamente. É uma boa oportunidade, irmão, de dizer a Deus: Senhor, me perdoe. Senhor, se eu pequei, conceda o perdão. Eu quero endireitar, quero consertar. Eu quero continuar te ouvindo, Senhor. O Senhor quem disse, a tua palavra quem disse: se o meu povo tivesse me ouvido, eu teria dado um trigo mais fino e um mel saído da rocha. Teria dado ainda algo muito acima do que ele recebeu. Amado Deus, nós te bendizemos, Senhor. Nós te bendizemos. Recebemos com ação de graças. Tomai todos. Oh, aleluia. Deixe de lado o copinho, mas a sua atenção ligada no Senhor. Eu amo a mensagem da cruz. Amo saber que somos amados pelo Senhor. Amo saber que o teu Espírito Santo está aqui entre nós. Amo saber, isso tudo refresca a nossa alma. Amo saber que está se cumprindo a tua palavra, de que o Senhor nunca nos deixará, jamais nos desamparará. Amo saber que quando os nossos olhos se fecharem pela última vez, do outro lado há um caminho preparado, as mansões celestiais preparadas para mim e para você. E o Cristo disse claramente, o nosso Senhor: lá no céu tem muitas moradas. Oh, aleluia! Oh, Senhor! Oh, Senhor! Obrigado por esses refrescos de alma.
Obrigado, 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 Senhor. Em nome de Jesus. Solte a voz e louve ao Senhor. Diz: sim, eu amo a mensagem da cruz. É morrer, eu a vou proclamar. Levarei minha cruz, levarei, eu também minha cruz. Diz: é por uma coroa trocar. Sim, eu amo. Diz: sim, eu amo a mensagem da cruz. É morrer, eu a vou proclamar. Levarei, eu também minha cruz, é por uma coroa trocar. Sua vez, sua voz. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Eu também amo. Até morrer, eu a vou proclamar. Levarei, eu também minha cruz, é por uma coroa trocar. Para terminar, sim, eu amo. Sim, eu amo a mensagem da cruz. É morrer, eu a vou proclamar. Levarei, eu também minha cruz, é por uma coroa trocar. É por uma coroa, é por uma coroa trocar. É por uma coroa trocar. Você diga graças a Deus e aplauda ao Senhor, irmão, que manda refrescos de alma. Oh, glória! E você diga amém. Glória a Deus que você vai recebendo a mensagem de hoje. Inclusive, se porventura você do outro lado diz: pastor, eu quero ofertar, quero dizimar e não sei como fazer. Vai aparecer aí na sua tela como faz isso, né? Hoje em dia a moda está aí o Pix, né? Que eu considero uma ferramenta muito prática. Sendo sua vontade, anote aí a chave Pix, anote também o nosso zap pastoral. O pedido da matriz é: fez a doação? Envie por gentileza para esse número que também aparece na tua tela. Tira foto, printa e então depois envie por gentileza o comprovante. Tá bom assim? E o endereço também, acho que você já deve ter, é Rua Amazonas, aqui no bairro Garcia, na altura da Fonte Luminosa. Tá bom? Vamos despedir do amigo em casa aplaudindo a Cristo. Deus te abençoe. Dia bom para você. Sabe, eu gosto muito dessa expressão refresco de alma, sabe? São pequenos fragmentos e vitórias que Deus nos dá para dar aquele gás, sabe? Para dar aquela sustância, pequenas demonstrações do céu, a exemplo do maná, como falamos ao longo da mensagem, pequenos fragmentos para que a gente se anime, sabe? Principalmente naqueles dias que eventualmente parece que está dando tudo contrário, tudo atrapalhado. Aí quando você recebe da parte de Deus esses fragmentos, é como se Deus dissesse: olha, não esqueci de você não, viu? Eu estou aqui do alto dos céus te olhando, te acompanhando e eu estou contigo, eu sou um Deus presente. Que Deus bom, né? Me comportando até para não pregar de novo. Mas eu leio esse texto de Salmo 81, verso 13, né? Ah, se o meu povo me tivesse ouvido! Ah, se ele tivesse me ouvido! Aí o verso 16 diz: eu sustentaria com trigo mais fino e o saciaria com mel saído da rocha.
Puxa, que incrível! Então ouça o Senhor mais, porque Ele quer mandar esses refrescos de alma. Tudo bem? Vamos orar e completar? Querido Deus, muito obrigado. Obrigado pela tua bondade, tua presença, obrigado pelas lições, obrigado por esses fragmentos, obrigado por essas respostas do alto, obrigado por esses refrescos de alma que sem dúvida vêm da parte do Senhor. Nosso muito obrigado por isso. Amém. Amém. Pois bem, o horário vai apertado, mas meu muito obrigado pela sua audiência e creio que a mensagem tenha alcançado aí, teu coração com força. Nosso contato aqui em Blumenau aparece em sua tela, caso queira fazer contato conosco, faça. E até sugiro que você faça para que a gente tenha um retorno do quanto esse texto ou essa mensagem ou o dia de hoje tenha lhe alcançado, tá bom? Deus te abençoe, até a próxima. A Graça de Deus está em Blumenau, localizada na Rua Amazonas 455, bairro Garcia, próximo à Fonte Luminosa. Atenção para a nossa agenda semanal. Quarta-feira, a família no altar de Deus, às 9, 15 e às 19h30. Sexta-feira, cura e libertação total, às 9, 15 e às 19h30. No domingo, o culto de ensinamento, às 8 e às 19 horas. Igreja Internacional da Graça de Deus.